Fala, guerreiros! Eu sei que você, como fã de Spartacus, provavelmente viu a série até mais de uma vez, estou correto? Obrigado por dizer o óbvio. E se eu te disser que tem alguns detalhes aí que você não percebeu, mesmo tendo assistido a série mais de uma vez? Impossível. Mas não se preocupe, hoje eu tô aqui exatamente para te dizer 30 detalhes que você não percebeu na série Spartacus. No momento da luta entre Spartacus e Crixus no fim da primeira temporada, os filhos tanto de Spartacus quanto de Crixus estavam presentes entre eles. Isso mesmo. E isso porque Lucrécia estava grávida de Crixus e Elitia estava grávida de Spartacus naquele momento. Lembrem bem que Lucrécia se divertia com Crixus constantemente e Elitia se deitou com Spartacus por engano. Ironicamente, as duas eram esposas dos homens que eram dois dos principais inimigos de Spartacus e Crixus. E por mais que estivessem há tempo com seus maridos, nenhum dos dois foram capazes de engravidá-las. E isso que é humilhar o inimigo, hein? Agora, já imaginou se os filhos de Spartacus e Crixus fossem criados por Obláber e Batiatus? Que doideira, irmão. Você abraçará sua esposa de novo. E ela lhe dará um herdeiro. E quando olhar nos olhos da criança, eu estarei sempre refletido neles. O verdadeiro nome de Spartacus nunca foi revelado e o próprio Spartacus deixa claro que ele não revela seu verdadeiro nome, pois deseja ouvi-lo de sua esposa, quando encontrá-la no além-vida, fato que ele menciona na sua cena final. Spartacus. Esse não é meu nome. E finalmente irei ouvi-lo de novo. Pela voz de minha amada esposa. Apesar de lutar no mesmo estilo de Spartacus e Gânicos, Teócules utilizava espadas bem maiores e, consequentemente, bem mais pesadas, e isso por conta do seu tamanho e força. E isso influenciava muito com que os golpes de Teócules já desmontassem completamente os adversários, mesmo que esses adversários utilizassem escudos, muito por conta do peso das espadas e da força de Teócules. Aquela cena memorável em que Spartacus fica em nu frontal antes de partir para a ação com a Elitia, na verdade aquele instrumento apresentado não era real. Eles utilizaram uma prótese para simular o membro de Spartacus. E vamos combinar que não economizaram nada na prótese, né? Que é isso, cara? É quase uma espada isso aí. Na luta entre Spartacus e Crixus antes da rebelião, Crixus posiciona o escudo sabendo que Spartacus iria pular, porque Spartacus já tinha feito isso na luta contra Teócules. Naquela ocasião, Spartacus aproveita o escudo de Crixus para pular e encontrar uma forma de atacar Teócules. Então Crixus já sabia que Spartacus era capaz disso. Ninguém nunca descobriu que Lucrécia foi responsável pelas mortes do pai de Batiatus e Melita. Se vocês bem se lembram, Lucrécia envenenou o vinho que serviria para o pai de Batiatus, Titus. E como o vinho estava envenenado, ele e Melita morrem. Todos acreditam que Túlios tinha envenenado o vinho e acabam matando ele por isso. Mas na verdade quem envenenou foi Lucrécia, resultando na morte de Titus e Melita. E ninguém nunca descobriu isso. O que aconteceria se Batiatus, Ênamos e Gânicos descobrissem isso, hein? Após a morte de Varro, Spartacus não sorri pelo resto da primeira temporada, simbolizando bem a mudança de personalidade de Spartacus a partir desse momento, já que ele perde muito esse lado mais brincalhão dele também por todo o resto da sua vida. Inclusive, Spartacus nunca descobre que foi Elitia que planejou a morte de Varro. Será que ele teria poupado Elitia como fez se tivesse descoberto? Teócules foi a maior lenda das areias e muito famoso por matar todos os adversários que já enfrentou, tendo sido milhares ao longo de sua vida. E os únicos gladiadores que sobreviveram a uma luta contra ele, coincidentemente, vieram todos da casa de Batiatus.
Spartacus, Ennomos e Crixus. Agron foi o único presente em todas as batalhas após a fuga da Casa de Batiatus, inclusive as batalhas que mataram tanto Crixus quanto Spartacus, e mesmo participando de todas elas, ele foi o único a sobreviver além de Nasir. Inclusive, com exceção dos romanos, os únicos personagens relevantes a sobreviverem no fim foram Agron, Nasir, Leta, Cibel, Janus, que era o filho de Varro, e Vétios, que saiu de Capua após Batiatus matar Túlios. O momento que Spartacus grita "Eu sou Spartacus" é o exato momento em que ele aceita o seu destino. Lembrem que ele estava relutante em ser um gladiador e escravo, e pensava constantemente em fugir. Então, no momento do grito, ele aceita o nome e o destino que os deuses traçaram para ele, tanto que ele mata os adversários vestidos de trácios e até enxerga seu rosto no último adversário, simbolizando que ele estava matando seu antigo eu, que buscava liberdade, e aceitando seu destino. Inclusive, o nome desse canal se deve a esse grito de Spartacus. Talvez aí mais um detalhe que você também não percebeu. Naevia foi a personagem mais duradoura da série. Ela esteve presente desde o primeiro episódio de Gods of the Arena até o último episódio da última temporada, apesar de não aparecer tanto quanto os outros. Se Crixus não tivesse morrido no antepenúltimo episódio, ele também seria. Mas com relação aos atores, como tivemos a mudança da atriz que faz a Naevia, o ator Manu Bennett, que interpreta Crixus, é o ator mais duradouro da série. O ator Andy Whitfield, que interpretou Spartacus na primeira temporada, faleceu aos 39 anos devido a um câncer. E coincidentemente, essa foi a idade aproximada da morte de Spartacus. A maioria dos historiadores dizem que Spartacus morreu entre 38 e 39 anos. Uma baita coincidência, e realmente Andy Whitfield foi Spartacus dentro e fora das telas. Marcus Crassus já era citado na série antes mesmo da sua aparição. Ele foi mencionado na primeira temporada como primo de Licínia, que inclusive oferece uma grande fortuna a qualquer um que tenha informações sobre ela após o seu desaparecimento, e foi mencionado de novo por Varinius, zombando que ele tinha uma ferramenta pequena. Mas Varinius tremeu de medo ao cogitar que Elitia poderia contar isso para Crassus. Elitia. Não gostaria que meu comentário chegasse aos ouvidos de Crassus. Mesmo quando Gannicus está usando apenas uma espada, ele rapidamente tenta encontrar algo para substituir a segunda espada, como um pedaço de ferro, por exemplo. Isso porque o seu treinamento e costume é baseado sempre em lutar com duas espadas. O beijo entre Sasha e Mira durante aquela luta que foi organizada por Spartacus não foi roteirizado. A atriz que interpreta a Sasha sentiu que isso era algo que a personagem dela faria naquele momento. Então aquele olhar de surpresa que você vê no rosto da Mira genuinamente foi um espanto da atriz. Crixus foi golpeado por Teócules da mesma forma que Ennomos havia sido em sua luta, o que reforça a frase de Ennomos que Teócules gostava de brincar com seus oponentes. O fim de Spartacus e Crixus foram bem parecidos. Tanto Spartacus quanto Crixus foram atingidos por uma lança nas costas após derrotar e tentar matar um líder romano. Spartacus tentou matar Crassus e Crixus tentou matar César, apenas para ser atingido por uma lança nas costas. Apesar de Gannicus ser retratado como um bêbado mulherengo e Spartacus em certo ponto um líder mais contido, ambos foram os que mais tiveram amantes na trama. Gannicus com Melita, Márcia, que era aquela prostituta, Sasha e Cibel, junto com várias outras mulheres, e Spartacus com Sura, Mira, Elitia e Leta. E ainda é dito por Sura que Spartacus era muito mulherengo antes de conhecê-la. Profetizou que eu nunca amaria outra mulher. E a profecia se concretizou? Eu achei conforto em outras. O plano da bola de fogo utilizado por Crixus não era apenas para matar os romanos, e sim principalmente para quebrar a primeira linha defensiva. Como os romanos utilizavam os escudos como uma parede de batalha ao enfrentar seus oponentes, era muito difícil passar por essa barreira. E por isso Crixus usa as bolas de fogo para criar espaços nessa primeira linha e atacar através desses espaços gerados pelas bolas de fogo. Inclusive,
E essa é a mesma intenção de Espartacus ao utilizar as escadas na batalha contra Crassus, vencer essa primeira linha de defesa romana. Outro detalhe desse momento é que Espartacus joga a lança quando o mensageiro de Crassus vai levar uma mensagem a ele, para que esse mesmo mensageiro não caísse na armadilha feita pelos rebeldes para o momento da batalha. Como Espartacus impediu o avanço do mensageiro, os romanos não perceberam a armadilha e caíram nela no dia seguinte. No momento que César ataca Espartacus com uma faca nas costas, durante aquele ataque surpresa que teve dos romanos, isso foi uma referência à própria morte de César, na qual ele foi esfaqueado pela elite romana de surpresa. Um dos motivos de Espartacus mudar o seu estilo de luta após a luta contra Teócules, além de ser mais estiloso, claro, era para que Espartacus pudesse mostrar o seu rosto, já que ele ficou muito famoso após matar Teócules. Por que Varro escolheu ser gladiador e não um outro tipo de escravo, já que era muito arriscado ser gladiador? Varro escolheu ser gladiador porque, apesar dos riscos, era o que mais ia proporcionar dinheiro para ele, já que, sendo um trabalhador comum para Batiatus, ele receberia poucas moedas e um valor fixo. Sendo gladiador, esse valor poderia aumentar e muito dependendo da performance de Varro e o prestígio das lutas que ele lutava, como vimos, por exemplo, ele lutar em conjunto com Espartacus e sair vitorioso. No caso, só essa luta já ia garantir moedas relativas a vários meses do que ele receberia trabalhando como um trabalhador comum no Ludus de Batiatus. A temporada de Gods of the Arena originalmente foi planejada para ser apenas um episódio de flashback, já que eles precisavam apresentar Gânicos e explicar algumas outras coisas. Mas com a doença e o tratamento do Andy Whitfield, a produção estendeu para uma temporada inteira e decidiu explorar mais coisas como a relação de Solônios e Batiatus, Ashur e Crixus, entre outros. Animals é um homem muito disciplinado e centrado, e mesmo assim tem um momento em que vemos ele chorando, que foi quando Crixus foi punido com as chicotadas por atacar Ashur na frente de Glaber. Foi o próprio Animals que deu as chicotadas, e depois presenciou toda a tristeza de Crixus e Naevia, que seriam separados, já que Lucrécia venderia Naevia. Animals só descobre o relacionamento dos dois naquele momento, e como gostava muito de Crixus e Naevia, já que esteve por mais de 5 anos com eles no Ludus, Animals não resiste e acaba indo aos prantos. Fica entendido que ninguém percebe que Espartacus foi ajudado por Crixus durante a luta contra Teócules. Digo naquele momento em que Crixus ofusca os olhos de Teócules. Isso porque durante toda a história, apenas Espartacus é considerado o carrasco de Teócules, e que derrotou ele sozinho por sua habilidade. Na fuga da casa de Batiatus, o plano era matar todos por 2 motivos. Um era que Capua demorasse a se recuperar e não teria forças para atacar os rebeldes, já que vários cidadãos importantes estavam na casa de Batiatus. E outra era para ter mais tempo até alguém alertar sobre o que aconteceu. E o plano de Espartacus só não deu 100% certo por conta de Elite, que escapou e avisou a todos, o que fez com que Roma rapidamente se prontificasse e enviasse soldados. Então é isso, guerreiros. Se tiverem mais detalhes aí que eu não falei no vídeo, deixe nos comentários abaixo. Se gostou e gosta de Espartacus, entre para o nosso clube de membros do canal. É bem baratinho, R$ 4,99 por mês, e você já vai ser um gladiador por aqui. Vai estar recebendo ali vantagens exclusivas e ajudando bastante o canal. Valeu, guerreiros. Até a próxima.